Bom, nesta aula então vamos iniciar o estudo um pouquinho de Gregório de Nissa, um grande padre capadócio, muito especulativo, também hoje é muito estudado, sobretudo em países aí da Europa, por causa da riqueza, da profundidade do seu pensamento. São Gregório de Nissa, ele continua sendo um padre da igreja muito que nos incentiva, né, a leitura, ao estudo. Né? Infelizmente, em língua portuguesa, temos poucas obras dele traduzidas. Né? Por isso, ou se deve ter o acesso à língua original ou alguma tradução em outras línguas modernas. Né? Então vamos tentar aprofundar em geral o pensamento dele, se o tempo nos permitir. Depois citarei alguns textos, faremos também alguma leitura do seu pensamento. Né? Bom, Gregório de Nissa, ele, dentro ainda do contexto, né, dos padres capadócios, sobretudo do seu irmão Basílio, ele é irmão de Basílio, né, e nasceu por volta dos anos 335 e 340. Então ele foi eleito, né, pelo irmão bispo de Nissa no ano 372 e morreu por volta do ano 394. Né? Esses são um pouco os dados da vida que nós temos. Parece que Gregório não se formou em nenhum grande centro, mas através do próprio irmão Basílio, como nós vemos na carta número 13. Né? Basílio, ao contrário, ele tinha estudado em Atenas, depois ele tinha se retirado naquela ilha de Ânesis, onde ele tinha estudado as Sagradas Escrituras, os escritos de Orígenes de Alexandria, né? Junto com seu amigo Gregório de Nazianzo, mas parece que Gregório de Nissa, toda a sua formação foi caseira, recebendo formação e instrução do próprio irmão mais velho, de Basílio, e também da sua irmã Santa Macrina. Né? A família de Basílio, a família de Gregório de Nissa, é uma família de santos. Né? Contudo, ele leu muito Platão, conhecia o médio platonismo de Possídio, Cícero, Plotino, Porfírio, Jâmblico, e inspira-se muito em Orígenes de Alexandria e também em Fílon de Alexandria. Ele desenvolve teses de Basílio e também de São Macário. De forte formação retórica. Né? A retórica era, por assim dizer, o patrimônio cultural da antiguidade. Era, nós podemos dizer, o ensino médio da antiguidade. Né? Era a formação retórica, a capacidade de falar em público, a eloquência, o convencimento. Recebeu o batismo por volta do ano 360, mas não quis dividir o ideal ascético do irmão e do seu amigo Gregório, né, de Nazianzo. A gente vê que na vida de Basílio, depois do batismo, ele se retira, né, uma espécie de vida contemplativa, de vida de oração, uma espécie de vida monástica. Ele se retira também, uma vida de estudos. Gregório de Nissa não. Ele prefere continuar estudando os clássicos antigos. E, em vez de seguir essa vida mais quase religiosa como a do irmão, ele prefere casar-se, né, depois do batismo, no ano 365. Como lhes disse, né, no ano 372, ele é ordenado bispo de Nissa, mas foi acusado de má administração e foi deposto no ano 378, né? Ele escreveu o Tratado sobre a Virgindade durante a vida do irmão Basílio. Talvez a presença do irmão não permitisse que o Niceno
se exprimisse liberamente na sua teologia simpatizante, né, de Marcelo, de Ancira, e também da teologia do Ocidente. Né? Acontece que depois da morte de São Basílio Magno, aí Gregório começa a escrever, começa a produzir muitíssimas obras de teologia, de exegese, com também um denso pensamento filosófico. No ano 379, né, quando ele era bispo, no ambiente trinitário do Concílio de Antioquia, ele escreve o Excommunibus Notionibus. Essa é um tratado que vai explicar as noções comuns às três divinas pessoas. Né? Já é um discurso, um tratado de linguagem teológica trinitária. Também, nesse período, escreve a homilia 3 sobre a Santa Páscoa e a obra sobre a criação do homem, De Opificio Hominis, que completa a obra do irmão intitulado Hexameron. E também, depois ele escreve um In Hexameron em forma de apologia do irmão. Né? São Basílio havia escrito um comentário aos 6 dias da criação de modo literal, um comentário literal aos 6 dias da criação. E havia recebido inúmeras críticas. Então, Gregório, nessa obra, vai defender o irmão, aquilo que ele fez na sua obra exegética. No ano 380, morre a irmã Macrina e ele escreve, então, o diálogo De Anima et Resurrectione, sobre a alma e a ressurreição. E também escreve a vida de Macrina. No ano 381, 382, Gregório de Nissa teve papel importante no Concílio de Constantinopla. Ele responde a Eunômio, que era um ariano radical, com diversos tratados. No concílio ele pronunciou um discurso elogiando Basílio e também Melécio de Antioquia. Melécio, ele tinha sido acusado de ser ordenado por arianos. Né? E o que aconteceu é que os ocidentais, quando estavam exilados em Antioquia, colocaram na sede de Antioquia um ocidental, Paulino, né? E surgiu uma espécie de cisma entre os orientais e os ocidentais, chamado cisma meleciano de Antioquia, porque os ocidentais e também Santo Atanásio aprovava Paulino em Antioquia, enquanto que a maioria dos orientais aprovava Melécio como patriarca legítimo de Antioquia. Né? O problema ele se solucionou graças também à intervenção, à genialidade de São Basílio Magno. Né? São Basílio, do ponto de vista disciplinar, ele se colocou do lado de Melécio e dos orientais, mas do ponto de vista teológico e intelectual, ele colocou-se de lado de Atanásio e dos ocidentais. Né? Então, ele conseguiu unir as duas partes, trazendo de novo a paz à Igreja, né? Graças a essa obra de pacificação de São Basílio Magno. Então, já morto depois o irmão Basílio, né, Gregório escreve, pronuncia, melhor dito, um elogio de Basílio e também de Melécio no próprio concílio de Constantinopla. Né? Quando Gregório de Nazianzo foi eleito bispo de Constantinopla, ele mesmo pronunciou o sermão in propriam ordinatione, né? Na própria ordenação do amigo Gregório. Do ano 385 é a Grande Catequese, que é uma suma doutrinal para os mestres. Né? Do ano 390, 15 homilias sobre o Cântico dos Cânticos, dedicados à diaconisa Olímpia, né, de Constantinopla. Nesse período também ele escreveu a vida de Moisés
que aí a gente vê a influência do pensamento de Orígenes de Alexandria em Gregório de Nissa. A vida de Moisés ele vai explicar, né, tudo o que aconteceu com o grande libertador, né, do povo de Israel do Egito, em primeiro lugar no sentido histórico, explicando a letra do texto, e depois a segunda parte do livro é uma explicação espiritual, mística, da vida de Moisés. Então ele vai da história até a teoria, a contemplação. No ano 394, ele põe a sua assinatura no Concílio de Constantinopla, mas depois não sabemos mais dele. Por isso, provavelmente, ele vem a falecer depois desse concílio aí. Vamos então agora entrar um pouquinho na riqueza do pensamento teológico de Gregório de Nissa, começando pela cosmologia, a sua visão do mundo. E Gregório vai dividir o mundo em duas partes, né? O mundo para Gregório é bipartido, dividido em hipercosmos, que é o mundo angélico, ou seja, o mundo espiritual, das virtudes, das ciências, né, da graça, e o cosmo, que é o mundo material, composto, né, dos 4 elementos, terra, ar, fogo, né, que seguem um movimento cíclico de transformação devido à mudança de suas qualidades, né, frio, quente, úmido, seco, assim vai se dando para Gregório de Nissa a alteração dos seres materiais, dos seres físicos. Né? É interessante porque, por um lado, é uma linguagem platonizante, né? Falar de hipercosmos, ou seja, aquilo que está acima do cosmos, e depois falar do cosmos, o elemento material, né? O mundo material. Mas esse dado do hipercosmos e do cosmo, embora o vocabulário seja platonizante, nós podemos ver que, na verdade, Gregório de Nissa se apoia no dogma da fé. Poucos anos, daqueles anos, né, no ano 381, ou seja, Gregório era bispo e participou do Concílio de Constantinopla do ano 381. Nesse concílio, os padres conciliares elaboraram, né, o que nós hoje chamamos de credo niceno-constantinopolitano. E, portanto, ali nesse credo, né, o primeiro artigo de fé diz: cremos em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Então, o primeiro artigo da nossa fé nos ensina que existe um mundo visível que é criado por Deus. Deus é o único criador, mas existe também um mundo invisível, um mundo espiritual, que não vemos. Então, cremos em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ou seja, céu são as coisas invisíveis, o mundo invisível, o mundo angelical, e as coisas visíveis é o nosso mundo material que nós conhecemos, né? Então, é um dado da nossa fé que Gregório de Nissa vai refletir usando terminologia da filosofia da época, a filosofia neoplatônica do cosmos e o hipercosmos. Mas ele parte de um dado da fé, da revelação, que nós cremos que Deus é criador tanto do hipercosmos como do cosmos. Não são dois criadores, né? Não é um Deus bom, criador do mundo espiritual, e depois um Deus mau, criador do mundo material. Não, nós cremos em um só Deus, que é criador do cosmos e do hipercosmos, né? Ele criou o céu e a terra, todas as coisas visíveis e as coisas invisíveis. É um dado da nossa fé
que Gregório de Nissa aprofunda e explica de um modo magistral. Agora, esse cosmo possui algumas características. Em primeiro lugar, tem um início temporal. Ou seja, o mundo foi criado no tempo. Para a filosofia pagã, a filosofia platônica, aristotélica, o mundo era eterno. Para Gregório, não. E para a fé cristã, o mundo teve um início. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ou seja, o mundo espiritual e o mundo material têm um início. Porque eles foram criados, segundo aspecto, criados do nada. Então, Deus não fez o cosmos de uma matéria pré-existente, mas foi criado do nada. Foi criado do nada absoluto. Outro aspecto também do pensamento cosmológico de Gregório de Nissa é que o mundo foi criado pela vontade de Deus. Ou seja, o mundo não é necessário, não é uma emanação necessária de Deus, como pode ser, por exemplo, o pensamento hegeliano, ou formas de panteísmo, Spinoza, outros, ou seja, uma emanação necessária, como também é o pensamento de Plotino. Né? Para Plotino, que é o fundador do neoplatonismo, o mundo é uma série de pródoos, né? de emanações, de derivações necessárias. Então, o primeiro princípio, o uno, é totalmente transcendente para Plotino e emana, derrama, por assim dizer, a sua riqueza em uma realidade inferior chamada inteligência. Depois a inteligência também derrama, transborda a sua totalidade, a sua riqueza, em outro ser inferior, que é a alma, e assim sucessivamente. Depois as almas individuais, depois a criação, até a criação da matéria lá embaixo. Né? Uma espécie de cascata dos seres, mas é uma emanação. Para Gregório de Nissa, isso não é assim. Né? O mundo não é uma emanação necessária de um primeiro princípio, como pode ser para a filosofia neoplatônica, de Plotino, de Porfírio, até mesmo para o neoplatonismo de Hegel, na Idade Moderna. Né? Ao contrário, o mundo é criado por vontade de Deus. Deus quis e, portanto, criou. Outra característica do cosmos é a extensão, diástema no grego. Essa extensão é de dois tipos. Pode ser uma extensão local e uma extensão temporal, ou seja, secundum locum e secundum tempus. Em outras palavras, é característico do mundo, do cosmos, ser espaço-temporal. Então, espaço e tempo são características do mundo físico, como já ensinavam os filósofos antigos, Platão, Aristóteles, sobretudo. Depois da cosmologia de Gregório, podemos falar um pouco da sua antropologia. O ser humano é um confim entre o visível e o invisível, ou seja, um metórios, um confim, né? Um limite. Ele está entre os dois mundos, entre o visível e o invisível. Então, existe uma gradatividade entre o hipercosmos, ou seja, os anjos, né, o mundo espiritual, da graça, das virtudes, das ciências, das verdades, né, e o mundo material físico, né, o cosmos e o homem.
mas não existe uma degradação como é na filosofia neoplatônica. Então, para Gregório de Nissa, existe uma gradatividade na criação, né? Então, tem seres que participam mais e participam menos, né, do ser, da beleza, das perfeições, né? Mas não existe uma degradação. Toda a criação é boa. Toda a criação é boa. Cada um a seu nível, cada um segundo a sua própria espécie. Existe uma gradatividade, mas não uma degradação. E o homem, portanto, é uma síntese entre hipercosmos e cosmos, porque o ser humano tem a parte espiritual, a sua alma imortal, mas também ele tem em comum a sua matéria, o seu corpo, com os animais. Portanto, o ser humano não é visto de modo assim platônico como uma alma que está aprisionada no corpo, mas o ser humano é visto como uma síntese harmoniosa, equilibrada de corpo e alma. Então, o ser humano não é só corpo, não é só alma, mas é união de corpo e alma. Como dissemos, o ser humano é um confim, é um metórios entre o mundo visível e o mundo invisível, porque ele foi plasmado, kataskeuasen, por Deus, com essa mistura de elemento inteligível e de elemento sensível. Portanto, é um sinolon, ou seja, um composto de corpo e alma. E para Gregório de Nissa, o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E é interessante como ele entende essa verdade da nossa fé, né? O próprio catecismo da Igreja Católica nos traz outra vez essa verdade da nossa fé. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Para Gregório de Nissa, ser imagem de Deus significa realeza, ou seja, o homem e a mulher são reis da criação. Agora, a realeza, nós reinamos, né? Nós somos, em certo sentido, Kyrios da criação, né? Dominos da criação, não porque nós somos deuses, mas porque nós participamos da imagem de Deus, né? Deus é rei e o ser humano foi constituído por Deus como rei da criação. Porque essa realeza implica a capacidade de virtude. O ser humano é capaz de ser virtuoso. O ser humano também participa da imortalidade de Deus. Deus é imortal. E a alma humana é uma alma imortal. Portanto, o ser humano, imagem de Deus, é capaz de virtude, é capaz de imortalidade. A realeza de Deus é justiça e o ser humano também é capaz de ser justo, de praticar a justiça para com o próximo. E um aspecto também interessante da antropologia da imagem de Deus no Gregório de Nissa é a capacidade da linguagem, né, que domina os outros seres. Né? A linguagem, no grego, é logos, é razão, né? A capacidade de raciocínio. Raciocínio interno, que é o logos interno, e raciocínio externo, que é a palavra, quando ela é pronunciada com lógica, com precisão linguística, né? Não de modo caótico, mas de modo ordenado, compreensível. Portanto, o homem também como imagem de Deus, ele é uno e trino, porque ele tem o corpo, a alma e o espírito. Né? O espírito, para Gregório de Nissa, não é uma terceira coisa, mas a nossa alma é espiritual, ou seja, é capaz de espiritualidade, é capaz de comunhão com Deus, é capaz de entrar em contato com Deus, porque tem um destino eterno. Isso significa que o ser humano é corpo, alma, espírito. Agora, o homem criado à imagem de Deus
pelo pecado original, ele perdeu a justiça original, vestindo túnicas de pele, Gênesis 3:21. Né? Que para Gregório de Nissa, essas túnicas de pele significa a ignorância, a mortalidade e a sensualidade, ou seja, a nossa fragilidade humana. Né? Antes do pecado, nós tínhamos os dons préternaturais, o dom da impassibilidade, não trabalhávamos sem dor, né? Não tinha doenças, né? Não tinha morte. E depois do pecado veio a doença, veio a morte, veio a velhice. Né? Então, essa é a túnica de pele, ou seja, a nossa fragilidade, a nossa ignorância, a tendência ao mal, a sensualidade. Outro tema também relacionado com Gregório de Nissa é o tema da apocatástase, que Orígenes havia entendido como salvação universal, uma restauração universal. Gregório de Nissa, ele também vai abordar o tema da apocatástase, mas com um significado bem diferente do significado usado por Orígenes de Alexandria, né, que foi tão criticado ao longo dos séculos. O termo apocatástase vem do verbo apokatistemi, que significa, né, o verbo restaurar, ou seja, restauração, restabelecimento, retorno. Na Bíblia, significa, portanto, o retorno do povo à Terra Santa, como nós lemos em Jeremias, e usa esse termo apocatástase, a restauração. E também a restauração do estado inicial de Jó, capítulo 33. Também usado em Mateus, em Atos dos Apóstolos, no sentido de restauração final, né? A restauração do fim dos tempos. Agora, é um termo também usado nas ciências profanas. Por exemplo, em astronomia, apocatástase era o retorno dos astros de modo cíclico. Ou na medicina, era o retorno, o restabelecimento da saúde. Em Gregório de Nissa, o termo está relacionado com a restauração operada pela ressurreição e na ressurreição. Ou seja, a nossa ressurreição no dia final vai nos restabelecer a saúde que nós perdemos, né? A graça, digamos assim, que nós perdemos pelo pecado, vai nos restaurar a uma nova vida. Esse é o significado que o Niceno dá para o termo apocatástase, que foi tão conflitivo nos primeiros séculos depois de Orígenes. E, portanto, por exemplo, alguns autores interpretaram esse apocatástase do Niceno como se fosse uma salvação universal, porque parece ali no livro A Vida de Moisés que os egípcios, uma vez condenados ao inferno, serão restaurados das trevas. Também na oração catequética número 35, os pecadores passarão pela purificação do fogo antes de entrar na vida eterna. Agora, para o Niceno, o mal é algo que tende ao não ser e, portanto, tende ao desaparecimento. Então, nós podemos entender que, quando ele usa o termo apocatástase, ele está falando, sobretudo, de uma escatologia intermédia, ou seja, hoje o que nós falamos do purgatório. Né? Esses textos poderiam ser interpretados na linha da escatologia intermédia, ou seja, o fogo purificador, como o estado do purgatório. Né? Poucas décadas depois, Santo Agostinho vai falar, né, do fogo purificador, do fogo purgatório, né, do fogo do purgatório. Essa escatologia intermédia, um período de purificação daqueles que não morreram totalmente preparados, totalmente purificados dos seus pecados. Né? A gente vê no livro dos Macabeus que Judas Macabeus manda fazer uma
um sacrifício expiatório por aqueles que morreram tendo pecado, né? Porque tinham ali guardado algumas estatuinhas de deuses, né, nas armaduras. Então Judas Macabeu viu que aquele exército tinha sido dizimado por causa da sua infidelidade. Então manda celebrar, né, oferecer alguns sacrifícios no templo em expiação pelos pecados daqueles soldados que caíram, que tinham pecado, né? Então haverá aí um período de expiação depois da morte para aqueles que não estão totalmente purificados. A doutrina de Gregório de Nissa nunca foi condenada pela Igreja. O próprio São Germano de Constantinopla, São Máximo Confessor, defenderam a correta interpretação do niceno. Por isso, tudo indica que a apocatástase do niceno signifique simplesmente a restauração do estado original na ressurreição, mas não significa uma salvação universal, né? Então, alguns, até mesmo teólogos modernos, né, têm uma tendência a falar de um novo tipo de apocatástase, como se no fim dos tempos todos fossem se salvar, né? Todos os condenados, inclusive os demônios, né? Por exemplo, von Balthasar, ele diz, né, que o inferno existe, mas talvez esteja vazio. Né? Então essa afirmação de von Balthasar, na verdade, contradiz o que o próprio Jesus diz no Evangelho, né? O que ele ensina sobre a Geena, sobre o caminho estreito, que são poucos os que vão à vida, que o caminho amplo, muitos levam à condenação, etc., né? Então contradiz a própria vida de Jesus, o centro do Evangelho, que é a condenação eterna, existe, né? Para isso Jesus veio ao mundo, para isso o Verbo se encarnou, para nos livrar, né, dessa condenação. Então é algo que existe, algo real, não é um conto de fadas, né? E Jesus, no Evangelho, nos fala com palavras tremendas dessa realidade, né? Até mesmo usando de imagens, né, do rico e do Lázaro, etc., né? E dizendo que é algo eterno, que é algo que o fogo não morre, né? O fogo não se apaga e o verme não morre, é para sempre ali. Então, se a doutrina de Gregório de Nissa nunca foi condenada pela Igreja, porque ela foi sempre bem interpretada, né? Não no sentido que usava Orígenes de Alexandria, né? Então, significa provavelmente, né, a doutrina de Gregório de Nissa vai indicar essa escatologia intermédia, ou seja, um período de purificação depois da morte, para aqueles que morreram não totalmente purificados. O último aspecto que eu quero colocar aqui em evidência na doutrina de Gregório de Nissa é o tema da contemplação. Gregório de Nissa vai falar então da contemplação usando um termo que é bíblico, tirado lá de Filipenses. A contemplação é o epektasis, que é o termo em grego que significa prolongação, esticamento. Gregório vai usar esse termo como sinônimo de tensão ao infinito, ou seja, uma prolongação ao infinito. E ele assume esta palavra de Filipenses capítulo 3, versículo 13, onde São Paulo diz, né, esquecendo-me do passado, eu me lanço, eu tendo ao que está adiante, né, lanço-me ao que resta para a frente, ou seja, me estico, me prolongo para aquilo que está diante. E é interessante o uso que vai fazer Gregório, porque Gregório é um grande padre e defensor da liberdade, né, do livre-arbítrio, que nós somos livres e, portanto, podemos sempre, né, buscar o melhor nas nossas escolhas.
buscar crescer sempre em uma santificação. Então ele vai falar de um progresso espiritual ilimitado, uma contemplação ilimitada. Visto que o homem é livre e Deus é infinito, o homem sempre pode tender livremente a este infinito. Pode aperfeiçoar-se ilimitadamente, crescer em santidade de modo ilimitado. É claro que o ser humano é sempre limitado, ele nunca vai alcançar o infinito, mas a tendência, essa propensão, essa tensão, né, essa prolongação se dá de um modo infinito. O ser humano sempre pode um pouco mais crescer, né, na sua santificação. Então, para Gregório de Nissa, de fato, o ser humano, ele está, de fato, chamado a crescer, a ir até o infinito. Ele está chamado a atender a este infinito. Né? Ele está chamado a isso. Né? Então, o ser humano está chamado à santidade de Deus mesmo. Como diz a carta de São Pedro, Deus nos faz participantes da sua natureza divina. Então, o limite aí é o infinito. Né? Claro que nós nunca vamos alcançar, porque somos limitados, mas, em tese, o ser humano sempre pode contemplar mais a Deus, sempre pode caminhar e crescer em santidade até o infinito. Né? Então aqui ofereço para vocês uma síntese, né, do pensamento de São Gregório de Nissa, esse grande padre da Igreja, que nos pode, né, também, né, dar grandes ideias, também um grande auxílio à nossa vida também de estudos, à nossa vida de santificação. Que Gregório de Nissa sempre interceda por nós.